Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Estamos aqui todos os dias, 5h30 da manhã, 6h30 da noite. Nós temos mais de 2.000 vídeos, mensagens, mais de 2.000 mensagens. Desde 2020 até agora, nós estamos aqui todos os dias, de manhã e à noite. E eu louvo a Deus pela sua vida, que tem me acompanhado desde o início. E louvo a Deus pela sua vida, que começou a me acompanhar agora. Que você possa refletir nas mensagens. Aqui nós não falamos de religião, não falamos de política, nem de futebol. Nós só falamos de Deus. Nós só trazemos mensagens que faz com que a gente reflita o que nós podemos aprender. E hoje eu queria falar sobre 3 perguntinhas, baseado na carta de Tiago. Tiago fala sobre como a língua ela deve ser usada. Nós podemos usar a língua para abençoar, mas às vezes a mesma língua que louva, adora, exalta o nosso Deus, essa mesma língua às vezes amaldiçoa alguém, Temos que ter cuidado de que maneira nós usamos a nossa língua, o nosso falar. Devemos colocar freio, ter um cuidado o que nós vamos falar. Tiago diz que nós tropeçamos em várias coisas, mas tenha muito cuidado para não tropeçar no falar. Como é importante, O que a gente fala é muito importante. Falar a verdade. Falar a verdade sobre Deus, sobre Jesus. Porque às vezes nós ouvimos notícias na televisão, no jornal, no rádio. Recebemos aquela notícia e não sabemos a fonte dela e passamos para outras pessoas. Às vezes recebemos notícia até de alguém. Olha, disseram que isso está acontecendo assim e a gente vai e espalha. Ou seja, nós vamos espalhar notícias que nós não temos certeza se é verdade. E se a gente estiver espalhando um fake news, porque recebemos, não fomos pesquisar a fonte da notícia e de repente espalhamos. E a maneira de falar é algo interessante, porque Tiago diz que a língua é um órgão tão pequeno, mas às vezes é tão perigoso. E eu queria fazer 3 perguntas sobre a língua, o falar. Primeiro, o que nós falamos? O que nós falamos? Será que o que nós falamos realmente vai abençoar as pessoas, edificar as pessoas, motivar as pessoas? O que é que nós falamos? Ou nós falamos o que ouvimos de outra pessoa e passamos? Primeira pergunta, o que é que nós falamos? Segundo, com quem nós falamos? Com quem eu tenho falado? Será que eu tenho falado com pessoas que não querem me dar ouvidos? Será que eu tenho falado com pessoas que não dão a menor importância do que eu estou falando? Porque às vezes nós falamos para alguém e este alguém muitas vezes não dá a menor importância. Ou então pode até distorcer o que eu estou dizendo. Então, com quem eu estou falando é importante, sabe por quê? Porque com quem eu estou falando, eu preciso saber o que foi que ela entendeu o que eu disse. Não é somente eu falar com aquela pessoa que está me ouvindo, mas eu também perguntar, você entendeu o que eu disse? Porque primeiro a gente tem que saber o que estamos falando, com quem estamos falando, e a terceira pergunta, por que eu estou falando isso? De que maneira eu estou falando isso? Porque a maneira que nós falamos é que faz com que as coisas tenham realmente resultado. Porque a maneira como nós falamos, isso é importante. Porque quando você vai falar para alguém algo, tem muito cuidado da maneira que você está falando. Porque como nós falamos é que vai sair realmente
a notícia espalhada. Porque se eu falar de maneira, vamos dizer, uma crítica destrutiva, isso vai repercutir mal. Podemos fazer críticas mais construtivas. A maneira que a gente fala, isso faz a diferença. O que falamos, com quem falamos e de que maneira nós falamos. Até para pedir um favor, ter muito cuidado. Para dar um conselho, muito cuidado mais ainda. Porque quando a gente dá um conselho para alguém, aquela pessoa realmente vai entender, vai aceitar. Quando nós recebemos um conselho, se for de um sábio, amém. Mas se a gente receber um conselho de alguém que não está nem aí, conselho de alguém que tanto faz, eu vou dar um conselho, dizer que reaja dessa maneira. Quando a gente vê que a pessoa é sábia e nos dá um conselho, por que não, né? Muito bom. E se você tiver sabedoria para dar conselho a alguém, faça isso. Porque Tiago diz que a língua é um órgão pequeno, mas pode ser perigoso. Podemos tropeçar em muitas coisas, mas não tropece no falar. Não tropece no falar. Porque muitas vezes aquelas palavras que foram proferidas, ela não volta atrás. Foi proferida, se tiver magoado alguém, essa mágoa vai durar muito. E ter muito cuidado no que falar. Podemos tropeçar em muitas coisas, mas não tropece no falar. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.